Então, boa noite a todos. Vamos continuar nossos estudos aqui do Céu e Inferno, do Espiritismo para Todos. Que seja um estudo bastante fraterno, com bastante aprendizado para todos nós, no formato de cooperação, de instrução. E a gente está na página 16, os inimigos invisíveis e os refratários. Hoje alguém quer ler? Está aí inspirado para ler? Eu posso ler um pouco. Obrigada, Fê. Os inimigos invisíveis e os refratários. A quem interessaria adulterar as obras conclusivas de Allan Kardec? Qual o objetivo de tão infame ato? Os espíritos não poderiam prever esse perigo para o estabelecimento do espiritismo? Desde 1861, quando, de sua viagem para Bordeaux, Kardec vinha sendo prevenido pelos espíritos superiores de que haveria tentativas de causar cisão e desvio no movimento espírita em formação. Ele tornou público esse aviso, lendo ao final de uma reunião uma mensagem de Erasto. Não ignoro e não deveis ignorar não mais que se empregará de tudo para semear a divisão entre vós, que se procurará armar-vos emboscadas, que se semeará sobre o vosso caminho armadilhas de toda sorte, que vos oporão uns aos outros, a fim de fomentar uma divisão e levar a uma ruptura sob todos os aspectos lamentáveis. Revista Espírita, novembro de 1861. De quem seria a iniciativa prejudicial? Erasto denuncia os inimigos invisíveis como mentor desse ataque, fazendo uso, inclusive, de falsos ensinamentos contrários à teoria espírita para desvirtuá-la. Tereis de lutar, sobretudo, contra a turba dos espíritos enganadores que, encontrando no vosso meio uma rara reunião de médiuns, porque sois melhor aquinhoados sob esse aspecto, virão logo vos atacar, uns com dissertações sabiamente combinadas, onde, à custa de algumas piedosas tiradas, insinuarão a heresia ou algum princípio dissolvente, os outros com comunicações abertamente hostis ao ensinamento dados pelos verdadeiros missionários do Espírito de verdade. Seria preciso manter a união e até mesmo denunciar os causadores de cisma, encarnados ou desencarnados, como lobo entre ovelhas, para preservar a todos. Sobre isso, Erasto recomenda: não temais nunca, então, em desmascarar os patifes que, novos tartufos, se introduzirão entre vós sobre a máscara da religião, sendo igualmente sem piedade para com os lobos devoradores que se escondem sob peles de ovelhas. Ele estava bem chateado aqui, hein? Dando esse conselho assim, seja firme. Ficou chateado. Com certeza. Aqui estava surgindo, sob o alerta dos espíritos iniciadores do espiritismo, o desvio da moral autônoma proposta por Jesus e retomado pela doutrina espírita em seus estudos psicológicos. Era preciso unir todos os esforços para manter a unidade dos princípios espíritas fundamentais, entre eles a caridade desinteressada,
a liberdade de pensamento e consciência, a compreensão da lei da escolha das provas, as diferenças entre sofrimento físico e moral, o entendimento de que Deus não premia nem castiga, a reencarnação como meio educativo do espírito, entre tantos outros. Pois os falsos profetas da erraticidade desejavam impor falsos ensinamentos, como a ideia de queda, karma, sofrimento físico, como castigo divino. Os inimigos invisíveis iriam encontrar os indivíduos partidários dos seus ideais retrógrados entre os inimigos das ideias de renovação social que o Espiritismo apoia. Kardec os qualificou num trecho retirado da versão adulterada de A Gênese. Há, entretanto, os que são essencialmente refratários a essas ideias, mesmo entre os mais inteligentes, e que certamente não as aceitarão, pelo menos nessa existência. Em alguns casos, de boa fé, por convicção, outros por interesse. São aqueles cujos interesses materiais estão ligados à atual conjuntura e que não estão adiantados o suficiente para deles abrir mão, pois o bem geral importa menos que o seu bem pessoal. Ficam apreensivos ao menor movimento reformador. A verdade é, para eles, uma questão secundária, ou, melhor dizendo, a verdade para certas pessoas está inteiramente naquilo que não lhes causa nenhum transtorno. Todas as ideias progressivas são, de seu ponto de vista, ideias subversivas e, por isso, dedicam a elas um ódio implacável e lhes fazem uma guerra obstinada. São inteligentes o suficiente para ver no Espiritismo um auxiliar das ideias progressistas e dos elementos da transformação que temem e, por não se sentirem à sua altura, eles se esforçam para destruí-los. A edição original da página 407. Desde a desencarnação do professor Rivail e com a constituição da Sociedade Anônima da Caixa Geral e Central do Espiritismo, desfez-se a estrutura da pesquisa e comunicações entre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e os grupos com que eles se comunicavam, tanto por cartas como pela Revista Espírita. Sem a organização coletiva planejada por Kardec, ruiu também a possibilidade de se utilizar o método da universalidade do ensino dos espíritos superiores, instrumento basilar para um contínuo estabelecimento dos conceitos fundamentais. Enfim, quanto à unidade de princípios, os textos alterados demonstram que esse foi o principal alvo dos adulteradores de suas obras, sobretudo no que toca à moral e à psicologia. Isso porque a teoria moral espírita é autônoma, oposta ao dogmatismo heterônomo das religiões ancestrais e do materialismo. O melhor entendimento dos fatos ocorridos antes, durante e após a edição de O Céu e o Inferno, que explicam os desvios sofridos pelo movimento espírita, exige uma longa exposição que aqui não caberia. Por mais amplos esclarecimentos, remetemos o leitor à obra Nem Céu, nem Inferno,
As Leis da Alma segundo o Espiritismo, edição FEAL, ou editora FEAL, de nossa auditoria, Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Continua ou alguém vai falar alguma coisa? Comentar? Vamos comentar. Aqui, os editores usaram esse trecho da Gênese, né? Mas na própria Revista Espírita, tem um artigo que Kardec trabalha, deixa eu pegar aqui o mês. Na Revista Espírita, né? Bem pouquinho antes do seu desencarne, em dezembro de 68. Ele vai trazer lá cismas, constituição transitória do Espiritismo, considerações preliminares, aí ele vai trazer, né, o relatório da Caixa do Espiritismo, feita a Sociedade de Paris, né, em maio de 65, ele vai trazer um item específico, que é o item 3 desse artigo, que chama os cismas, desculpa. E aí ele fala bem assim no comecinho, uma questão que logo se apresenta é a dos cismas que poderão nascer no seio da doutrina. Estará preservados deles o espiritismo? Uma pergunta, né, que Kardec faz para nós. Não, certamente, porque terá, sobretudo, no começo de lutar contra as ideias pessoais. E aí ele vai, né, sempre absolutas, tenazes, refratárias, a se amalgarem com as ideias dos demais e contra a ambição dos que, a despeito de tudo, se empenham por ligar seus nomes a uma inovação qualquer. E aí ele vai descrevendo, gente. Aí dentro desse artigo, ele vai trazer, né, um artigo, o Espiritismo Independente, né, e o Espiritismo sem os espíritos, né, que seria esse, o Espiritismo Independente, e tem mais um que ele vai trazer a citação lá, que ele vai falar sobre a questão da prece, né, o Espiritismo sem a prece, e a questão, né, do André Pesani, né, o espiritismo sem o ensino dos espíritos superiores, ou, né, sem os espíritos. Então, para quem, né, quer se aprofundar nesse tema, esse artigo é um artigo longo. Desse artigo, Kardec faz várias citações de outros artigos, tipo julho de 1866, outubro de 1865, junho de 1862, que é um artigo muito bonito, né? Como a gente vê ali, Kardec, é um dos poucos artigos que eu achei na Revista Espírita dele falando dele, né? Sobre uma acusação, né? A gente estudou, é um artigo bem emocionante, eu gostei bastante. Aí tem junho de 1863 e abril de 1866, e depois ele trata a questão dos messias do espiritismo, que a gente já falou aqui, né? Então, esse artigo complementa muito bem isso que os editores colocaram aqui para nós, né? E a gente consegue perceber o quanto isso era uma preocupação, né, para Kardec, como que ele, e nesse artigo ele é claríssimo, como que ele gostaria que o espiritismo, né, seguisse, não sem ele, né, porque ali ele se coloca como um colaborador, né, porque a parte de elaboração ele estaria finalizando, né. Então, para quem quiser, depois que faz um complemento, né, dessa parte que a gente vai ver mais para frente, que é, acho que é a unidade de princípios que eles trazem aqui, né, o método, ou a gente já passou por essa leitura? Ah, não, a gente ainda vai ler, está na página 22, né, unidade de princípios, organização e método. Mas aqui acho que ele fala...
Ô, Ju, qual é o mês, a revista e o mês desse... Esse do CIS, mas eu tenho ele em Word. Se você quiser, depois eu passo lá no grupo, se o pessoal quiser. Acho que Ele é vale a de, pena passar para o pessoal. E eu não ele é sei, eu de acho que esse artigo é muito importante. Não vale a pena a gente, quem sabe, dar uma estudada nele? Podemos também, Na se o pessoal próxima quiser. aula, se o pessoal quiser, porque ele é bem importante, esse artigo. É aquele que a gente já está estudando de sexta, né, Ju? É fantástico. O que É vocês acham? maravilhoso. Eu, por mim, Eu já li, mas a gente lendo novamente em grupo Então, quem observa sabe melhor, quando né? acabar a apresentação, a gente dá uma lida nesse artigo. Dá uma Então, estudada nele. a gente pode Qual fazer é a sim. revista? Repete aí, Ju, onde É está aí. 68, G, é dezembro de 68. Dezembro, né? Dezembro. Eu tenho ele recortado em Word, que eu fiz a separação lá para o estudo de sexta, só que ele tá com artigos da Gênese, tá, gente? Então, assim, tá junto, porque na Gênese, conforme vai vindo, né, a apresentação, a parte 1, 2, 3, 4, aí tem lá na obra, tem as citações, e aí os artigos que o próprio Kardec cita, eu fui acrescentando. Então, eu fiz, né, um apanhado de todos os artigos. Então, tem alguns que são do nosso estudo da Gênese. O senhor Arthur falou, ótimo, traga um artigo para estudarmos. Né? Se vocês não quiserem ler o artigo inteiro, a gente pode ler a parte dos cismas, que não é tão comprido. Ele é E o que ele escreve sobre o futuro do espiritismo, que eu acho que são os dois principais, né? Na verdade, eu acho que todos são, né? Senão Kardec não teria escrito, mas que ele fala especificamente deste tema, assim, né? Que os editores estão trazendo para o nosso entendimento. Ali ele fala bastante. Depois, a gente também lá no estudo da Gênese, eu vou separar todos os artigos, eu vou começar essa semana, que envolve o espiritualismo né, e a filosofia, porque é exatamente isso que a gente vai entrar, né? Da heteronomia à autonomia. E que faz um link Ô, com esse Ju, aqui também. Diga, Gê. a gente não tem nenhum grupo de estudo da Revista Espírita, o EPT? Tem o que o pessoal está estudando em conjunto com o legado, mas é só a revista. É diferente. Lá É a gente eu estou diferente. estudando lá na quinta-feira. Lá a gente estudamos 58, agora estamos indo para 59 e a gente seleciona os artigos que Não é interessam aberto, mais. então? Não faz todos. É aberto. É aberto. E em parceria com o EPT. Todos são abertos, Rô. Só o que o estudo de sexta, a gente não grava. Que É assim, que o foi EPT voltado... tem uma premissa básica que é gravar todos os estudos. É, Aí não o sei para sexto o pessoal não grava, aí a gente não tá junto por isso. Eu acho que é Mas- importante a gente dar uma paradinha e ler isso, Eu acho essas também. partes que a Acho que vale Ju a pena. falou também, porque já Ó. que a gente se comprometeu a divulgar a ideia espírita ou o espiritismo, é informações muito importantes. Não, eu acho o Aqui, seguinte. ó, outra questão. Diga, amigo, depois eu falo. Não, o que eu acho é o seguinte, é um método que eu tô. A gente vai comer. Tem depois vai fazer um convite para vocês, quem quiser propor novos cursos, estudos. Mas o método de você ler a obra de Kardec e parar quando tiver um artigo citado, eu acho que vale a pena, entendeu? Então, a gente pode fazer isso só nesse, ou pode, toda vez que tiver um artigo da Revista Espírita citado, a gente programa a leitura dele. Podemos acabar o item e depois ir para a Que, na leitura verdade, dele. Para a gente estudar a Revista Espírita, os pontos importantes juntos, entendeu? que a proposta lá, né, no de sexta, é um grupo tipo de pesquisa. Então, a gente não é só quando tem a citação de Kardec. Todos os artigos da Revista Espírita relacionados à Gênese, nós vamos estudar, entendeu?
Então, a gente pode trazer essa proposta aqui Eu para o acho que vale a pena, pro para o céu céu e inferno. inferno, entendeu? Quando iniciarmos, a gente divide, por exemplo, eu e a Marisa vamos pegar o ano de 58. O seu Rony e o Satiro vão pegar o ano de 59. A Maris e a Milena, 60, e assim vai. Que é a nossa proposta na Gênesis, o individual, né? Cada um pega um ano, vai pesquisar e falar, ó, quem tiver habilidade em passar por Word, passa. Quem não tiver, não tem problema. A gente abre aqui na hora, ó, a pesquisa da Marisa, ela falou que tem no ano tal, mês, no ano dela, da sua pesquisa, um mês tal, tem artigos referentes ao céu e inferno. Então, vamos abrir aqui, todo mundo junto, a revista e estudar. Então, essa foi uma proposta que a gente fez lá. E, por exemplo, a proposta que a gente quer trazer para o EPT, de estudar, né, todo o contexto do espiritualismo, um estudo diferente do que a gente fez quando terminar o ponto final, é fazer um link, né, das questões do dogma, as questões do espiritualismo, as questões, né, do espiritismo, as questões das teorias, as propostas de moral que se tinha na época, para a gente poder ter esse entendimento. Porque, por exemplo, quando, né, eles estão colocando aqui, ó, isso porque, né, quando ele fala da questão que, enfim, quanto à unidade de princípios, os textos alterados demonstram que esse foi o principal alvo dos adulteradores de suas obras, sobretudo no que toca à moral e à psicologia. Isso porque a teoria moral espírita é autônoma, oposta ao dogmatismo heterônomo das religiões ancestrais e do materialismo. Então, quando a gente vai estudar o espiritualismo, né, ontem eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Paul Janet, as suas obras, a história da vida dele. Então, ele fala assim, ó, a felicidade é uma questão racional. Identifica-se com a perfeição. Ou seja, quanto mais você evolui para a perfeição, mais você tem a felicidade. Gente, é o que o Kardec fala, né? E aí ele fala, daí vem a parte, né, histórica, que ele foi combatido pelo materialista, é um tal de Victor Brochard, que ele ridiculariza a moral proposta, né, pelos espiritualistas, que é a moral do dever, e essa tratativa dele no âmbito da felicidade. E depois isso, lembra que o Paulo sempre fala para nós? A igreja, né, se uniu com os materialistas, e aí ele sofria perseguições de um padre, que era um padre dominicano, eu não sei falar o nome dele. Ah, eu vi. Langes, um nome bem esquisito. Sabe, ele fez uma perseguição pessoal, né, empenhado em destituir isso do estudo. Isso foi feito, foi retirado, né, por um decreto. Então, tanto, né, a humanidade perdeu quando esse movimento aconteceu, né, quanto nós, enquanto espíritas, né, primeiro porque não tivemos acesso a todo esse estudo filosófico. E depois pelos próprios desvios das duas obras que vão trabalhar as questões psicológicas, que é a Gênese e o Céu e Inferno, porque no Livro dos Espíritos ele trata, mas é em forma de pergunta e resposta. Então, muitas respostas são mais breves, nem todas, né, são mais dissertativas, elas são respostas breves, que a gente consegue entender algumas coisas, né, o contexto ali do que ele está falando, sobre o que ele está falando, mas aonde que ele discorre todo esse pensamento, questiona, refuta, é na Gênese e no Céu e Inferno. Ô Ju, quando eu li esse artigo ontem do Paul Janet, eu lembrei muito do Kardec. Para uma grande ideia, toda vez que é uma grande ideia, os ataques são na mesma proporção. E não, que ele escreve na Gênese, no último capítulo, quanto mais grandiosa é uma ideia, né, mais o número que ele vai suscitar de... Eu entendo particularmente como de uma riqueza muito grande a gente estudar dessa forma que o Satiro estava propondo. Porque assim, a gente não tem pressa, graças a Deus a gente não tem ansiedade. Né? Vamos aprofundar o estudo, já que a gente aprendeu que dá para aprofundar com a Revista Espírita,
Essa é uma proposta, entendeu? É uma proposta da gente aprofundar e a gente realmente, quando lê um capítulo, estudar tudo que o Kardec colocou sobre ele. Aí a gente vai avançando sobre a Revista Espírita de uma maneira bastante prática. É uma ideia que a gente já vinha e não implementou em lugar nenhum ainda, entendeu? Eu acho de uma riqueza muito grande, porque é como a gente diz, curso é uma coisa, nós não estamos fazendo curso, nós estamos estudando. É né? isso mesmo. E o Rolim fez uma pergunta, Rolim, eu vi ele pôs no chat, e infelizmente, o que a gente tem, o do Paul Janet, eu estava dando uma busca ontem, sem ser o que a gente já tem em português, que é o Tratado Elementar de Filosofia e os Pequenos Elementos da Moral, o resto é tudo en français. Isso. Entendeu? Mas passa por Rolim que ele lê francês fluentemente. Olha a cara dele lá de leitor. Ele tem um jeito francês, assim, se você olhar, entendeu? Inclusive, eu estava vendo a estante virtual, tem o livro La Morale, porém custa apenas R$235. Em português? Em português? Francês. Não precisa, né? Porque o Google tem direito autoral liberado, isso é bobagem. Pois é. Agora, quem quiser em papel, é o custo da impressão. Exatamente. Mas aí você imprime, né, gente? Não, mas olha, a boa notícia é que a Marisa se comprometeu a traduzir. E aí a gente vai, né, ter o livro no tempo dela. Vai demorar um pouquinho, porque são 600 e não sei quantas páginas. Mas, como eu sou uma velhinha aposentada... Uma hora dessa acontece, né, Marisa? Não, eu prometo para vocês assim, vai demorar um pouquinho, mas é uma questão até pessoal, porque a Juju Janet não me deixa em paz, entendeu? Viu? Ela é tão fissurada nesse cara, o Satiro, isso pega, pelo amor de Deus. É verdade, isso pega mesmo. Já avisei. Eu sempre falei, larga esse Eduardo França e vai estudar o Pochanet. O Janet é que tá com a moral comigo. É porque, gente, quando a gente estuda ele, é assim, uma linguagem fácil, acessível, a gente consegue compreender, né? Ele é um professor, né? Então ele tem uma didática acessível. E os tratados, ali tem coisas que a gente dá uma boiada, porque tem que ficar pesquisando, né? Sobre que teoria ele está falando, que autor ele está falando. O Magalhães, ele já é um pouco mais direto. Então, quando você está ali lendo o Magalhães, ele já traz, por exemplo, quando ele vai refutar os materialistas, ele só traz o Luke, ele não traz várias teorias, ele traz só o Luke e refuta, e traz a visão espiritualista. Então, é mais simples, né? Mais rápido. Mas todos eles, né, são estudos importantes aqui. Então fica a sugestão. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma pesquisa lá no nosso grupo para o pessoal votar. Aí a maioria escolhe se quer fazer aprofundado, começando a entrar. Aí a Ju esquematiza isso para a gente começar a mudar e mudando a forma de estudar. Não pode falar? Vamos fazer agora Já vota mesmo? agora. Levanta a mão, quem quer? Quem concorda? Levanta a mão quem topa. Bom, então isso aí tá bom. Então, dá um print, amigo, para dar printar aí. Tá gravado, amiga, tá gravado. É verdade. Olha, tá gravado, hein, gente? A responsabilidade. Isso. Eu me comprometo a separar no início os artigos que tem aqui na apresentação. Oi, seu Mário. Levanta a mão quem topa o quê? Vou fazer o estudo. O senhor levanta a mão, seu Mário. Vai com a gente que o senhor tá bem. Vai com a gente que o senhor tá bem, seu Mário. Não. Ir por arrasto. Levanta a mão quem topa embutir, aprofundar o estudo da obra O Céu e o Inferno com os comentários, a busca. Não, uma mão só, seu Mário. Não, o senhor não pode votar duas vezes, pelo amor de Deus. Uma vez só que o senhor não pode votar assim, seu Mário. Então votava. Era preciso esclarecer o que é que estávamos a votar. Isso, agora tá certo. Né? Então venceu, Ju. Você esquematiza aí, diz quais são as regras do jogo, o pessoal lá no grupo, e vamos começar. Então, aí a gente vê, né, assim que a gente se vai separar, né, só os artigos que estão citados ou se a gente vai fazer uma busca geral. Se é uma busca geral, depende da participação de todos.
né? Porque daí não tem como a gente pegar e tipo, ficar pesquisando em todas as revistas. Para um só fazer, dois é puxado. E aí a gente, no primeiro encontro nosso, depois do estudo Paulo, a gente vê quem quer ficar com cada ano, se assim, né, o pessoal decidir, e a gente vai pesquisando os temas. Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, aqui citou, né? Para a gente remeter lá à Revista Espírita, né? Ele está falando do artigo. Aí a gente viria e lê. Aí aqui tem Constituição Transitória do Espiritismo. Daí vem item 1, considerações preliminares. Aí depois vem item 2, extrato do relatório de caixa do Espiritismo feito à Sociedade de Paris, dia 5 de maio de 1800 e tanto. Aí depois vem 3, do cisma. Aí vem 4, o chefe do Espiritismo. Aí vem 5, Comitê Central. Vai até o 7º. Isso, então, aí a gente pararia de ler aqui o Céu e Inferno e ler todos esses artigos que têm a ver com o que a gente acabou de ler no Céu e Inferno. Exatamente. Assim Isso eu acho mesmo. interessante. Toda vez que o livro pedir, o Céu e Inferno pedir, a gente vai. Justamente. No exato, né? No ponto exato. Então, no nosso é diferente. A gente busca por todos os temas relacionados à Gênese. Então, por exemplo, quando ele vai estudar a oranografia geral, todos os artigos que falam de Júpiter, Saturno, enfim, a gente vai trazer todos os artigos. Porque uma coisa é você abrir só o artigo que está citado. Porque, por exemplo, aqui no Céu e Inferno, ele não traz muitas Ju, depois você faz a proposta e tiramos a dúvida do pessoal e aí a gente começa. Pra gente continuar com o estudo hoje. Fazer isso lá Vocês querem ler a parte dos cismas? Eu abro aqui pra gente ler. Tá em Word. Vocês querem? Eu quero. Então, Vamos. Quer? Já topou. Levanta a mão. Tá aparecendo? Se é essa proposta... Tá aparecendo? Tá aparecendo aí, o Word. Peraí, deixa eu só achar o artigo aqui. Você vai ler porque eu tô sem... Se eu tô no celular, a letra é muito pequena. Ó, gente, começa aqui, ó, tá? Aqui, ó, Considerações Revista Espírita, dezembro de 68, que é o que se remete, né, ao item 4 da apresentação da Gênese, mas faz o link com aqui também. Então, tem o Considerações Preliminares, que é um artigo bem compridinho. Aí tem aqui, ó, extrato do relatório da Caixa do Espiritismo, feito à Sociedade de Paris em 5 de maio de 1865. E aí, este daqui é mais comprido ainda. E depois tem os cismas. Alguém quer ler os cismas pra gente? Eu quero. Pode ler, Rô. 2 cismas. Uma questão que se apresenta logo de saída ao pensamento é a dos cismas que poderão nascer no seio da doutrina. O espiritismo deles será preservado? Certamente não, porque terá, sobretudo no começo, que lutar contra as ideias pessoais, sempre absolutas, tenazes, lentas, a se ligar às ideias de outrem, e contra a ambição dos que, a despeito de tudo, querem ligar seu nome a uma inovação qualquer, que criam novidades unicamente para poder dizer que não pensam e não fazem como os outros, ou porque o seu amor próprio sofre por só ocuparem um lugar secundário. Ou, enfim, que veem com despeito um outro fazer o que não fizeram e, além disso, triunfar. Mas, como lhes temos dito centenas de vezes, quem vos barra o caminho? Quem vos impede de trabalho pelo vosso lado? Quem vos proíbe de publicar as vossas obras? A publicidade vos está aberta como a todo o mundo.
Daí, qualquer coisa de melhor do que o que está, ninguém a isto se opõe. Sede mais apreciados pelo público e ele vos dará a preferência. Se o Espiritismo não pôde escapar às fraquezas humanas, com as quais sempre se há de contar, pode paralisar as suas consequências, e é o essencial. É de notar que os numerosos sistemas divergentes surgidos na origem do Espiritismo, sobre a maneira de explicar os fatos, desapareceram à medida que a doutrina se completava pela observação e por uma teoria racional. É difícil que hoje esses primeiros sistemas ainda encontrem alguns raros partidários. Aí está um fato notório, do que se pode concluir que as últimas divergências apagam-se-ão com a completa elucidação de todas as partes da doutrina. Mas haverá sempre os dissidentes de ideias preconcebidas, interessados por uma causa ou por outra, em fazer grupo à parte. É contra sua pretensão que é necessário premunir-se. Para assegurar a unidade no futuro, uma condição é indispensável, é que todas as partes do conjunto da doutrina estejam determinadas com precisão e clareza, sem nada deixar no vago. Para isto, procedemos de maneira que os nossos escritos não possam dar lugar a nenhuma interpretação contraditória. E procuraremos que seja sempre assim. Quando tiver dito claramente e sem ambiguidade que 2 e 2 são 4, ninguém poderá pretender que se quis dizer que 2 e 2 são 5. Poderão, pois, ao lado da doutrina, formar-se seitas que não lhe adotem os princípios, ou todos os princípios, mas não na doutrina por interpretação do texto, como se formaram tão numerosas sobre o sentido das palavras mesmas do Evangelho. Aí está o primeiro ponto, de uma importância capital. O segundo ponto é não sair do círculo das ideias práticas. Se é certo que a utopia de ontem seja, muitas vezes, a verdade de amanhã, deixemos ao amanhã o trabalho de realizar a utopia de ontem, mas não embaracemos a doutrina com princípios considerados como quimeras e que fariam que os homens positivos a rejeitassem. O terceiro ponto, enfim, é inerente ao caráter essencialmente progressivo da doutrina, porque ela não se embala em sonhos irrealizáveis para o presente. Não se segue que ela se imobilize no presente. Exclusivamente apoiada nas leis da natureza, ela não pode variar mais que estas leis. Mas se uma nova lei for descoberta, deve a ela ligar-se, não deve fechar a porta a nenhum progresso, sob pena de suicidar-se, assimilando todas as ideias reconhecidas justas, sejam de que ordem forem, físicas ou metafísicas. Jamais será ultrapassada aí está uma das principais garantias de sua perpetuidade. Se, pois, uma seita se formar a seu lado, baseada ou não nos princípios do Espiritismo, acontecerá de duas uma.
Ou essa seita estará com a verdade, ou não estará. Se não estiver, cairá por si mesma, sob o ascendente da razão e do senso comum. Como tantas outras já caíram desde séculos. Se as ideias forem justas, ainda que só sobre um ponto, a doutrina que procura o bem e a verdade em toda a parte em que se encontrem os assimilará, de sorte, em vez de ser absolvida, será ela que absorve. Se alguns de seus membros vierem a se separar dela, é que creem poder fazer melhor. Se realmente fizerem melhor, ela os imitará. Se fizerem maior bem, ela se esforçará por fazer outro tanto ou mais, se possível. Se fizerem mais mal, ela os deixará fazer, certa de que mais cedo ou mais tarde o bem triunfará sobre o mal e o verdadeiro sobre o falso. Eis a única luta que ela travará. Acrescentemos que a tolerância, consequência da caridade, que é a base da moral espírita, lhe faz um dever respeitar todas as crenças, querendo ser aceita livremente por convicção e não por constrangimento, proclamando a liberdade de consciência como um direito natural imprescritível, diz ela. Se eu tiver razão, os outros acabarão pensando como eu, mas se estiver errado, acabarei por pensar como os outros. Em virtude desses princípios, não atirando a pedra em ninguém, ela não dará qualquer pretexto a represálias e deixará aos dissidentes toda a responsabilidade de suas palavras e atos. O programa da doutrina não será, pois, invariável, senão nos princípios, passados ao estado de verdades constatadas. Quanto aos outros, ela não os admitirá, como sempre fez, senão a título de hipóteses, até a confirmação. Se lhe for demonstrado que está errada num ponto, ela se modificará neste ponto. A verdade absoluta é eterna e, por isto mesmo, invariável. Mas quem se pode gabar de a possuir toda inteira? No estado de imperfeição. Rô, seu microfone fechou, Rô. Seu microfone fechou. A gente te ouviu até esse parágrafo, ó. No estado de imperfeição. Aqui, ó. Então eu vou ler aqui no notebook que a minha gatinha estudiosa. Aonde Nesse parágrafo. Tá, Nesse parágrafo que está em azul. No estado de imperfeição em que se acham os nossos conhecimentos, o que hoje nos parece falso pode amanhã ser reconhecido como verdadeiro, em consequência da descoberta de novas leis. E isso tanto na ordem moral quanto na ordem física. Contra essa eventualidade, a doutrina nunca deverá estar desprevenida. O princípio progressivo que ela inscreve no seu código será a salvaguarda da sua perenidade e a sua unidade se manterá, exatamente porque ela não assenta no princípio da imobilidade. Em vez de ser uma força, a imobilidade se torna uma causa de fraqueza e de ruína para quem não acompanha o movimento geral. Quebra a unidade porque os que querem avançar se separam dos que se obstinam em ficar atrás. Mas, acompanhando o movimento progressivo, cumpre-se fazê-lo com prudência e evitar ir de cabeça baixa ao encontro dos devaneios da utopia e dos sistemas.
É preciso fazê-lo a tempo, nem muito cedo, nem muito tarde, e com conhecimento de causa. Compreende-se que uma doutrina assente sobre tais bases tem que ser realmente forte. Ela desafia toda a concorrência e neutraliza as pretensões de seus competidores. É para este ponto que os nossos esforços tendem a conduzir a doutrina espírita. Aliás, a experiência já comprovou o acerto desta previsão, tendo marchado sempre por este caminho desde a sua origem. A doutrina avança constantemente, mas sem precipitação, verificando sempre se é sólido o terreno onde pisa e medindo seus passos pelo estado da opinião. Fez como o navegante que não prossegue sem ter na mão a sonda e sem consultar os ventos. Importante, né, esse artigo? Qual é essa daí? É de 68? 68, dezembro. Dezembro, né? Quando eu li, eu grifei algumas partes, né? Aí aqui, ó. O Espiritismo, um auxiliar das ideias progressistas e dos elementos da transformação que temem. É o que a gente tá vivenciando hoje, né? Então, mas olha várias aqui, ó. ideias progressistas que só pouquíssimas pessoas tinham e que hoje muitas pessoas estão se apropriando dessas ideias e não admite um monte de coisa, não é admissível mais. Muitas atitudes, né? Muitas ideias não é mais admissível. Então, ele está falando de duas leis, a lei da física e a lei moral, certo? É dessas duas leis que ele está falando. Aí tem uma parte que ele fala aqui, ó, das ideias de renovação social que o Espiritismo apoia. Kardec os qualificou... Ah, aqui eu estou lendo... Disfarça, estou lendo aqui no Céu e Inferno já. Eu fechei o livro. Não, aqui, ó, é a proposta de autonomia, né? Ó, aqui a proposta de autonomia moral. Acrescentemos que a tolerância, fruto da caridade, que constitui a base da moral espírita, lhe impõe como um dever. Né? Quem estudava os deveres? O estudo moral, que a gente vai ver. Dever respeitar todas as crenças, querendo ser aceita livremente por convicção e não por constrangimento, proclamando a liberdade de consciência um direito natural e imprescritível. Gente, isso não é o resumo da autonomia moral, da liberdade de consciência? Ele faz as recomendações de estudo mais livres que existem, né? E atualizáveis, né? A palavra é liberdade e atualização, né? Se alguma coisa melhor surgir, você atualiza. Né? Não congela então, esse conhecimento. A compreensão, vamos supor, se a ciência avança em termos, do entendimento das leis da física, o Espiritismo segue esse entendimento desde que, passa pela razão e todas as questões científicas. Mas ele não trabalha com a negação, né? E nem trabalha brigado com a ciência. Né? Ô, Ju, Oi. Já teve pessoas para perguntar assim, se Kardec fala para acompanhar a ciência, que se a ciência negar o que fala na doutrina espírita, para a gente deixar aí na ciência, mas, poxa, a ciência é toda materialista. É porque Kardec, ele estava na ciência da época e ele não pensou que iam colocar no ostracismo o espiritualizacional. Então, mas já existe um domínio materialista na época dele. Ele não está falando da teoria, ele está falando da descoberta de lei. Por exemplo, a lei da gravidade, não foi comprovada? Sim. Então, ele está falando aqui, ó, apoiada tão só nas leis da natureza, não pode variar mais do que essas leis.
Mas se uma nova lei for descoberta, tem ela que se pôr de acordo com essa lei. Não lhe cabe fechar a porta a nenhum progresso, sob a pena de se suicidar-se. Está aqui, ó, assimilando todas as ideias reconhecidamente justas de qualquer ordem, porque existiam duas ordens, né? A questão da física e as metafísicas. Uhum. Então, é isso que eu estou dizendo. Kardec não preveu que a metafísica não ia ser considerada mais, Então. e nem o espiritualismo racional. Então, né? Hoje a psicologia, ela não vai estudar as questões morais, como se estudava a psicologia na época de Kardec. E muito menos existe a psicologia racional, que é, né, o estudo da distinção da alma com o corpo. Então, quando a gente vai estudar, né, lá no Paul Janet, o estudo metafísico, ele vai se dividir na teodiceia, que é o estudo de Deus, cosmologia racional e psicologia racional. A psicologia racional é o que o espiritismo prova, né? Pela observação dos fenômenos, a união da alma e do corpo, a distinção da alma e do corpo, é todo o estudo da metafísica da psicologia racional. Hoje se tem esse estudo? Não. Né? Assim, cientificamente, a psicologia como, né, buscando esse estudo, não tem. Então, como que você vai provar um princípio diferente do que já se estava estabelecido? Não houve um avanço nessa parte. O que houve é as questões, né, das ciências físicas, a questão física em si, né? Estudo do universo, estudo cosmológico. Não, e assim, quando a ciência é comprovada, né? Porque enquanto ela é uma hipótese ou uma teoria ainda em aprovação, a gente não considera. Exatamente. O que não quer dizer que a gente descubra uma lei e mais adiante essa lei seja complementada de outra forma. A gente vai evoluir junto com as leis. Essa colocação da lei é muito interessante. Resolve muito questionamento, né? Ele coloca aqui, ó, o princípio progressivo que ela inscreve no seu código será, como dissemos, a salvaguarda de sua perpetuidade e sua unidade será mantida precisamente porque não repousa sobre o princípio da imobilidade. Justamente. É dogma, né? Não, imobilidade é isso. A imobilidade, em vez de ser uma força, torna-se uma causa de fraqueza e de ruína para quem não siga o movimento geral. Porque ele está se referindo ao dogma, no sentido de que, né, a igreja traz a questão do céu e inferno, vamos pegar, né, na época dele. Tem a questão do céu e inferno e o avanço da ciência prova que não existe, né, alto e baixo no espaço. Então, como você vai fundamentar a sua teoria nisso? Sendo que a própria ciência demonstrou que não existe alto e baixo no espaço. Né? Outra coisa importante que ele está falando aqui, ó. Ele falou também das utopias e dos sistemas. Ele coloca pontos e contrapontos, né? Para a gente ficar ali no meio e usar o bom senso, né? Usar a razão. Ó, olha o que ele fala aqui, ó. Seitas poderão formar-se ao lado da doutrina. Esse é para o nosso estudo de sábado. Seitas que não lhe adotem os princípios ou todos os princípios, porém não dentro da doutrina, por efeito de interpretação dos textos, como tantas se formaram sobre o sentido das próprias palavras do Evangelho. E este é um primeiro ponto de capital importância. Vou mandar um telegrama para a FEB. Assinado Kardec. Não é o que ele fala, gente. Não é o que ele propõe, né? As questões morais, as questões, né, das penas, que é as questões
da imortalidade da alma estão sobre né, o estudo metafísico, a vida futura. Já se questionava. E aí a gente está, né, vendo essa questão tão importante sendo refutada, né? Kardec fala muito claramente no céu e inferno, né? Foram quem? Os filósofos que se chocaram, né? Com aquilo que se falava de Deus, que a gente trouxe no estudo de segunda, né? A gente leu isso, foram os ímpios, né? Os chamados ímpios, os filósofos, que trouxeram um Deus o quê? Misericordioso, justo, bom, Justo. né? Então, Não, o e que eu aí acho interessante é diga. que ele aponta, no final, diretamente para o Evangelho, né? Porque a maneira mais fácil de você fazer uma interpretação é justamente você ir para o Evangelho. Então você é aquilo que a gente fala. Hoje você tem facilmente muitos centros que estudam a Bíblia. Pelo amor de Deus, Bíblia não tem nada de espírita. Você ficar estudando lá, entendeu? Então, Assim, o que ele tá, quando ele trabalha, né, no Evangelho, que até o seu Arthur comentou com a gente, né, no estudo de sábado, né, sobre o que ele está trazendo ali no Evangelho que a gente leu, né, ali bem o comecinho, deixa eu pegar aqui, quando ele fala, né, bem ali na introdução, né, o objetivo da obra, o Evangelho, ele divide, né, em 5. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. Então, quando a gente pensa, né, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas, é onde Kardec vai ressignificar, não, mas estou né, sobre falando o entendimento especificamente sobre o espírita. uso, né? O uso errado que muita gente está dando, buscando interpretar os textos dos evangelhos e trazendo para dentro do espiritismo da maneira que ela interpreta, sem dominar o conhecimento, a ciência espírita, sem Mas conhecer. a própria questão, né, por exemplo, quando a gente faz um estudo aprofundado, né, da questão das traduções bíblicas, a gente vê que houve modificações. Por exemplo, né, no livro do professor Severino Celestino, ele fala assim, ó, uma palavra de significado interessante é emet, que em hebraico significa verdade. Olha que importante o que ele está trazendo. Aí ele fala, segundo o Midrash, que é a coleção de comentários bíblicos compilados da Torá oral, o selo de Deus é constituído por 3 letras, que são Aleph, primeira letra do alfabeto hebraico, por Mem, letra intermediária do alfabeto, e o Tav, última letra do alfabeto. Assim, a verdade, que eles escrevem por Emet, é composta de começo, meio e fim. Ela é composta em sua construção e essência gráfica no hebraico. E aí ele cita, né, o Isaías, eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus. Que ele quer dizer, né, Deus é a própria verdade, o começo e o fim. Se você pensar no processo evolutivo da alma, quem te criou? E o Espiritismo fala que o fim é o quê? Deus. Você caminha para Deus, né? A perfeição relativa. E aí ele vai trazer a palavra amor em hebraico, né? A avá apresenta os valores, né? Que se soma a palavra unidade, que em hebraico significa echad. E aí ele, né? E quando ele fala assim, ó, assim observe que a soma dos valores do amor mais a unidade em hebraico é igual a 26, que é a soma dos valores absoluto da palavra Yahvé, Deus. Deus é igual a amor e unidade. Gente, é o que está escrito, né, na doutrina espírita, só que é o que o professor Severino explica aqui, ó. Todos esses valores se perdem após a realização da tradução dessas palavras para as outras línguas. Imagine agora o quanto se perdeu com toda a tradução da Bíblia.
Poderíamos comparar a Bíblia com um grande banquete preparado para o mundo. Esse banquete só pode ser realmente consumido por aqueles que, pelo menos, entendem o hebraico. Assim, nós ocidentais, por exemplo, recebendo sua tradução literal e unilateral, podemos dizer que nos restou deste grande banquete apenas a sobremesa. Vai ainda aqui, a título de esclarecimento, um comentário sobre o primeiro versículo da Bíblia. Aí ele vai trazer. E na sequência, gente, ele traz o texto de São Jerônimo, escrevendo para a Igreja Católica, quando, né, porque a Bíblia foi traduzida do hebraico e do aramaico para o grego, do grego para o latim, que foi São Jerônimo. Quando São Jerônimo escreve, né, ele traz aqui São Jerônimo dizendo, né, que a responsabilidade era muito grande e que as palavras não teriam o mesmo sentido na tradução. Né? O próprio São Jerônimo. Ele alertou para uma interpretação limitada. E aí, no livro Cristianismo e Espiritismo, do Leon Denis, ele vai falando dessas coisas aí. Então, aí a gente tem que ver, repensar, né, essas questões, porque qual era a língua que Jesus falava? Às vezes eu brinco, né? Eu falo, nossa, lá na minha cidade, em Curitiba, quando eu vou, eles falam umas coisas que eu fico assim, né? Que tá falando? Por exemplo, estojo de lápis. Lá não se fala estojo, se fala penal. Vou pegar meu penal. Vai pegar o quê? E olha que eu sou de lá, né? E tem termos tão... Diga, Mar. Então, a respeito disso, né, tem PDF para quem quiser, mas como eu gosto de anotar muito no livro, eu acabei comprando o físico mesmo, essa Bíblia que eu... Deixa eu abaixar a mão aqui, senão parece que eu... Nossa, Marisa, eu estou procurando para comprar essa daí, e entrei no site, tudo é o nome dele, tudo, mas tem 3 livros lá, daí eu não soube qual comprar. Não, então, é assim, são 6 volumes na realidade. O primeiro e o segundo, que o primeiro são... Eu quero saber o que o Paulo falou. Hã? O que o Paulo falou na live. Então, Frederico Lourenço. Então, é o Frederico Lourenço da Companhia das Letras. O primeiro volume são os 4 evangelhos: Marcos, Mateus, João e Lucas. O segundo volume que eu comprei, acho que são as cartas Apóstolos, Epístolas e Apocalipse. Mas são 6 volumes. Então, esses exemplos que o Paulo anda citando, que é incrível, que o Lourenço traduziu do grego, né, para o português. Então, que nem ele fala naquele capítulo, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Esse arrependei-vos, até então a gente entendia arrependei-vos, arrepender. Mas não, a tradução, a palavra em grego significa mudar de mentalidade, porque eles usam a palavra metanoia, né? E por aí vai. Então, para quem gosta, quem quer se aprofundar, tem em PDF, tá? É só baixar, e é muito interessante, porque faz toda a diferença, né? Inclusive, quando o Paulo comenta que nem o batismo. O batismo, a Igreja Católica falou que era o quê? A libertação, a salvação da Igreja pela libertação dos pecados, através do batismo. E não é, né? Lá no Evangelho, até o Paulo anda citando recentemente, né? Lucas, capítulo 3, versículo 3, se eu não estiver enganado, que ele fala que, na realidade, o batismo, na tradução original do grego para o português, segundo Lourenço, é a libertação dos erros. Não tem nada de salvação. Então, para isso que a Ju falou, é muito importante, porque, por exemplo, faz toda a diferença a gente estudar os evangelhos, né? E dentro, realmente, da verdadeira mensagem de Jesus, e não de toda a deturpação que houve. Porque é como Paulo fala lá na Autonomia, né? As traduções foram feitas dos evangelhos em cima de cópias das cópias das cópias. Então, fora a tendenciosidade para atender aos interesses da igreja, cada um pode ter colocado ali o que quis, né? Porque foram escritos muito depois da morte de Jesus. Então, para quem quiser, gente, vale a pena. Tem em PDF, quem gosta de anotar em livro, compra o físico, não é tão caro assim.
Cada volume saiu R$ 49, né? Eu comprei pela Amazon. Mas tem em PDF. Eu vou olhar lá na Amazon, então. É Então, o- seria dos 4 evangelhos, Maria. É o volume Esse que o 1 e Paulo o falou. 2. O 1 são os 4 evangelhos, e o 2 é Apóstolos, Epístolas e Apocalipse. O que me interessa é o Novo Testamento, então é os 4 evangelhos, né? Ó, gente, a questão, olhar né, da gente ver a tradução. Professor Severino, quando ele não vou ler, né, inteiro, porque não é o objetivo do nosso estudo, mas quando ele fala, né, ele traz a tradução que a gente tem do Salmo 23, então ele começa assim, ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. As traduções bíblicas que nós temos está assim. Certo. E aí, gente, olha, ele traduz o hebraico, tá vendo, ó? A língua de Jesus, hebraico e aramaico ele traz. E aí, quando ele traz o primeiro, né, o primeiro item, já está errado. É Adonai é meu pastor, não me faltará, né? Que eles falam, né? Aqui, ele Ou fala, seja, né, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. não faltará, sempre estará Ele. comigo. Aí, olha o que ele fala, né? Ele fala assim, ó, deixa eu ver aqui. Todos teimam em traduzir, por nada me faltará, como se Deus fosse um provedor ou fornecedor das coisas materiais que precisamos. No entanto, Foi isso que eu aqui, pensei. então, o que realmente Davi quer dizer que é o próprio Deus é quem não nos falta. É Ele mesmo que nos assiste na dificuldade. Aí ele está falando que naquela época, né, os hebreus eram um povo que tinha a principal atividade de cuidar dos rebanhos. Aí ele traz, né? Vai descrever tudo isso e o próprio Cristo se intitulou como bom pastor. Nenhuma das minhas ovelhas se perderão, né? E quando ele está trazendo aqui, ó, né? Ele fala assim, ó, assim você tem me fará descansar, me conduzirá, fará meu espírito voltar, ele me guiará. Para a tranquilidade, o descanso das águas me conduzirá. Na tradução, ele quer dizer, ele me fará voltar a mim mesmo, restaurará meu ser, fará meu espírito retornar, uma condição de meu retorno a ele pela evolução. Né? E fora as outras questões que ele trata no Salmo inteiro, que a gente vê que ele está falando totalmente o oposto do que está na tradução bíblica. Mas aí a gente fica lendo... Já pensou a gente ler esse texto e aí numa dificuldade a gente lê e não recebe ajuda do jeito que a gente acha? Então Deus não me ama, Deus me abandonou, Deus não está comigo. Ô, Ju, eu acho super importante, sabe? Que nem você falou, não faz parte do nosso estudo, mas eu, particularmente, faz parte sim, porque está falando Não, do desse, evangelho, né? Eu entendo assim, quanto mais... É claro, a gente não pode ampliar muito para não fugir, mas não é o caso. A gente está falando do evangelho, então é super importante, porque os equívocos que nós cometemos durante anos, né? Principalmente... em relação ao Evangelho, às outras obras também, mas é em função dessas traduções completamente equivocadas, né? E Kardec, ele usou a tradução lá acho que é o Sassi, né? Para ele tirar lá a parte moral de Jesus para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, e daí a gente pode pegar e comparar com essa que o Paulo indicou, né? Com essa tradução aí que o Paulo indicou, pegar a parte moral. Isso para quando tiver um grupo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, é uma proposta, né? Mas ainda não, a gente não consegue fazer por enquanto. Mas a gente quer, né? Ter o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho, né? Que a gente poder aprofundar o máximo que a gente puder em todas as obras aí, a Revista Espírita. Mas, né, quando ele questiona lá na Gênesis, por isso que eu falei, aqui ele está colocando
uma questão de capital importância, que nos remete à questão, né, de Rustang, porque ele vai perpassar pelas questões do Cristo. E aí, é isso que ele está falando. Tantas, né, se formaram sobre o sentido das próprias palavras do Evangelho, mas trazem uma moral da submissão. Ô, Satiro, você pode Satiro ver aí tá o significado da palavra cismas? Deixa eu ver aqui, se dá. Não, bom, posso ver, porque assim, como não tá no Kindle, não é imediato, mas é só olhar no Google. Ah, tá. Deixa eu É só olhar puxar no aqui. Google. É tipo intriga, será? Intriga, dúvida. Separação. Separação Separação. de uma pessoa Divisão. ou de um grupo de pessoas de uma coletividade. E ali, É isso mesmo. no substantivo, ele traz como uma ideia fixa, né? Mania. Mas a própria, né, a própria forma como Kardec, porque não é só esses, né, gente? Ó, desse daqui, a gente perpassa por vários outros, ó. Ele vai falar do chefe do espiritismo aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? A Kardec fazendo a citação para a gente ler, ó. Aqui, ó, a Revista Espírita, de 1800, de abril de 1866. O Espiritismo Independente, que seria a proposta de um espiritismo sem os espíritos. Aqui, ó. Aí ele vai tratar, né, a questão da comissão central. As obras fundamentais da doutrina espírita. Nossa, tinha que ter um outro estudo em seguida. Tinha que Atribuições terminar da esse e depois comissão. fazer um outro estudo em seguida. Ó. Aí ele vai vias e meios, né? E são artigos cumpridos, gente. Ó, a conclusão que ele faz, né? Aí tem aqui a resposta dele, né, ao padre, que eu falei que esse é um dos que eu gostei, né, porque a gente vê bem ele falando ali, que é Os Milhões do Senhor Allan Kardec. Que é Nossa, de junho. excelente esse. Eu li todos esses daí, mas é excelente. Kardec dando a resposta para ele. Aí tem aqui, ó, O Espiritismo Sem os Espíritos, que é abril de 66. Deixa eu ver o que mais está separado aqui. Ó, O Espiritismo Independente. São todos os artigos que Kardec citou, daí a gente, e aqui começa, que esse que, né, vale muito a pena ler, que são os Messias do Espiritismo. Aí esses eu ainda não terminei de colocar. Ó, o último que eu coloquei aqui é o que fecha com o que a gente está estudando do céu e inferno. Aqui, ó. A questão do juízo final, a gente não está estudando isso, né? Ó a passagem do Evangelho. Jesus virá sobre as nuvens para julgar os vivos e os mortos. Sim, Deus o enviará como envia todos os dias, para fazer essa justiça soberana nas planícies imensas do éter. Quando São Tiago foi precipitado do alto da torre do templo de Jerusalém pelos pontífices e fariseus, por ter anunciado ao povo reunido esta verdade ensinada pelo Cristo e seus apóstolos. Lembrai-vos de que esta palavra do justo, a multidão se prosternou, exclamando: Glória a Jesus, Filho de Deus, mais alto dos céus.
Aí, olha aqui, ele está trazendo um entendimento. Ele virá sobre as nuvens, proferir suas temíveis sentenças. Não é vos dizer, ó espíritas, que ele vem perpetuamente receber as almas dos que entram na erraticidade? Passai à minha direita, diz o pastor às suas ovelhas. Vós que agistes bem, segundo as vistas de meu pai. Olha lá, não é a dele, é do pai, é segundo a lei. Né? Então, aquele que agiu na lei passa à direita. E sobre para ele. Quanto a vós que vos deixasse, olha só, gente. Quanto a vós que vos deixasses dominar pelas paixões terrenas, passai à minha esquerda. Estais condenado. É uma condenação eterna? Olha o que os espíritos escrevem. Estais condenados a recomeçar o caminho percorrido em novas existências terrestres, até que vos tenha saciado de matéria e iniquidades, e que, enfim, tenhais expulsado o impuro que vos domina. Sim, estáis condenados em voltar ao inferno na vida humana. É encarnação imposta essa daí, não é, Ju? Não. Sim. Não é imposta nesse sentido de imposição. É pela lei, é pela expiação. Sim, pela lei. É o que a gente já imposta pela lei. Sim. Ô, Ju, esse último trecho, eu estava respondendo para o seu Arthur, eu perdi. De onde você pegou? De onde está? Tá na... Desculpa, eu não vi a pergunta. Os que ficam à direita escolhem reencarnar. Os que ficam à esquerda é imposta. Aqui, ó. Quando ele fala... tá tudo lá na sequência daquele artigo de dezembro. São todos esses na sequência que eu acrescentei. É no mesmo mês, gente. É tudo na sequência. Ah, tá. Tá? Mas esse aqui chama, para quem, né, depois quiser pesquisar, ó, ele vai falar, esse capítulo fala da Gênese, né? Os mortos saíram dos seus túmulos. Aqui, ó. Olha quando ele está falando a mesma coisa. Quando encara a vida humana como devendo ser uma festa perpétua, em que as distrações e os prazeres se sucedem sem interrupção, fazendo ressaltar a sua personalidade. Gente, ele não está tratando das coisas morais, que é a mesma... Ó, chamar o juízo final, seu Arthur. Mas é lá no mês de dezembro. Tem os cismas do espiritismo, tem todos esses que estão aí, depois vem esses, e depois vem os Messias do Espiritismo, que é no mês de março. Deve estar, acho que no mês de fevereiro. Não é quando a gente não estudou, né? Segunda, a questão, né? Um sofrimento moral por espírito, não é? Ele vê os espíritos felizes numa condição que ele poderia estar. É a lei. Está de acordo com a justiça, com tudo que a gente está, né, estudando do céu e inferno. Mas aí eu vou separar esses artigos, a gente estuda. Vou mandar no grupo. Tem muita coisa. Certo, gente? Muito bom. Muito bom, né? Quando a gente vai estudando, a gente vai se esclarecendo, compreendendo. Satir, deixa eu aproveitar só fazer uma pergunta, Ju. Satir, então, pelo que você me respondeu, vai sair o regulamento, então, para escrever o grupo, né? Não, assim, vamos lá, vamos confundir as palavras. Olha as palavras. Quem eu botei naquele grupo lá já está convidado para fazer parte. Então você está lá, né? Eu coloquei você lá, Então quem quiser participar, tudo bem. Agora, para a gente transmitir pelo Facebook, já tem 2 pessoas que estão passando quais são as diretrizes e como cada grupo vai fazer. Aí eu vou publicar, eles vão publicar naquele grupo lá. E vão dizer, ó, tá aqui a lista de coisas que você tem que fazer. Você vai ter que dar autorização para que ele seja editor no teu grupo do Facebook.
para que ele faça a transmissão e tem lá as condições, vai estar tudo lá explicado. A gente está trabalhando nisso essa semana. Então, semana que vem, a gente, no máximo, está passando essas informações, entendeu? Ah, tá bom. A gente já teve 2 reuniões e estamos trabalhando num grupo paralelo para transformar isso numa prática, né? É o seu João, da Web TV, e o Paulo, do Legado, que estão à frente dessa disseminação. Entendeu? Tá. E vai disponibilizar o original também. Aí a gente está discutindo os detalhes todos agora. E vamos fechar um material para vocês, né? Para quem quiser poder rapidamente. Então, a qualquer momento sai isso. Aí quem quiser pode participar. Não é participar no grupo, é quem quiser pode transmitir. Isso, transmitir. Que aí esse é o grupo dos grupos. A Mari tá lá, o Rolim tá lá. Fala, seu Mário. Em que grupo é que vai ser publicado? Não, são 2 coisas diferentes. Uma coisa é um grupo de grupos que a gente está formando. A outra coisa é o grupo, né, que a gente tem. O EPT vai ter um grupo de pessoas inscritas que vão poder entrar lá. Assim como os outros vão ter também. Vai estar todo mundo junto num grupo no Telegram. Entendeu? A gente vai criar um grupo no Telegram e vai escrever todo mundo lá. Okay. Mas quem vai mandar esses nomes são as pessoas que querem participar do estudo ao vivo, presencialmente, quer dizer, online, né? Agora, quem quer assistir, pode assistir onde quiser. Pode assistir em qualquer Facebook ou aguardar o vídeo, inclusive no EPT. Entendeu? Só para, assim, é que a gente está formando um grupo de cooperação entre grupos, para a gente começar, não ficar duplicando esforços, né? Fazer estudos juntos, fazer, por exemplo, eu ia falar contigo, Mário, aquele evento lá de outubro de Kardec, a gente podia transmitir pelo rede, entendeu? Aí a gente faz o evento lá e todo mundo transmite. Já tá pronto? Dá muito mais visibilidade, divulgação, do que fica cada grupo fazendo esforço individual. Vamos reunir os esforços, né? Porque às vezes fica mais fácil assim. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? Então a gente consegue transmitir isso daí. É isso daí. Bom, que bom que a gente está estudando mais profundamente, né? Mas eu posso compartilhar esse link do estudo, né? Se a pessoa não tiver um Telegram, eu posso compartilhar. Sim, eu vou passar todas as recomendações. Eu só preciso agora que o Paulo aprove o que a gente está preparando. Assim que ele aprovar, der a última sugestão, aí em cima disso eu vou passar as recomendações para o grupo. Tanto material para publicar, quanto material para como é que a gente vai proceder com os estudos, entendeu? Que é o que a gente está debatendo. A gente debate lá. Você tá no grupo, né, Rolinho? Eu te botei lá, eu acho, né? Estou. E qualquer outro centro que você queira, que saiba que quer cooperar, participar junto, né? Só estamos tentando ficar com centros que... Para transmitir, a gente vai transmitir para todo mundo. Por exemplo, a gente tem um centro que o Paulo está transmitindo, que tem 400 mil pessoas. Então, assim, para transmitir, pra gente transmitir, a gente transmite para quem quiser, entendeu? Se amanhã os irmãos do diabo quiserem transmitir, a gente transmite lá. Não tem problema nenhum. O problema é a origem. Ah, mas eu quero ser a origem. Aí não, entendeu? Aí a gente controla, porque não é todo o conteúdo que os irmãos do diabo não vão poder colaborar, provavelmente, com conteúdo sobre Kardec pra gente, entendeu? Aí ele pode retransmitir. Eles não vão aceitar, eles vão querer cortar um monte de coisa. A gente está definindo isso. Pessoal, mas pode transmitir para qualquer lugar? Para qualquer lugar. Só que eu não vou convidar a gente está vendo como fazer isso, entendeu? Porque eu não vou trazer pessoas que só transmitem para dentro do grupo. Mas a gente pode, se o cara falar que quer transmitir, transmite. Qual o problema? Transmitir o nosso conteúdo? Nenhum, né? Quanto mais divulgação, melhor. Não tem limitação, entendeu? Agora, eu quero transmitir a minha missa lá de Aparecida
para o espiritismo. O senhor desculpa, seu padre, mas não vai dar para transmitir a tua missa para o nosso grupo, entendeu? Não vai nada contra a Igreja Católica, mas não é o nosso tema. É imoral isso aí. Não fale assim da moral católica. É moral, só que não é a nossa moral, é outra moral. Então a gente está... É uma criação de grupos, todas as ideias são bem-vindas, todas as sugestões são bem-vindas, todos os centros são bem-vindos. A gente está nascendo uma nova iniciativa, entendeu? Que é cooperar. Ô Satiri, isso que você acabou de falar aí, que é uma nova iniciativa, que todos os centros são bem-vindos, que quiserem... Tem que ter um vídeo, alguém falando isso para a gente compartilhar lá no Facebook. Calma que a gente vai ter... Calma que... É que os meus 50 funcionários ainda não foram contratados. Assim que nós acabarmos de contratar os 50, teremos uma grande empresa, onde teremos diretores, gerentes, todo mundo com muitos recursos. Vai ter para todos, cargo para todo mundo. Aí vai ter para todo mundo, entendeu? Enquanto isso, a gente se vira os 10, tem os 10 lá, né? Os 10 que estão lá, tragam sugestões, tragam o que for. Aí eu vou lembrar, quem sabe você assume um cargo lá de diretoria e vai ralar pra caramba, porque não tem ninguém embaixo, entendeu? O problema de ser diretor aqui é esse. É que não tem ninguém embaixo de você, só tá em você lá em cima, né, Ju? Só tem você lá em cima. É você com você mesmo. Mas é isso daí. Calma que a gente está correndo aí para colocar o mais rápido possível no ar essas informações. E o primeiro estudo é o do Paulo, e outros virão. E já tem ideias aí, né? Esse da Marisa é muito bom. E tem outras coisas que o pessoal já está trazendo. E a gente vai ter uma rede boa. Imagina a gente divulgar para esse grupinho com 400 mil pessoas. Já estamos sintonizando. Eles já estão no esquema, tá? Já estão no esquema eles. Então tá ótimo, né? Uma página espírita que quer transmitir. Ótimo. Mas não interessa. Não interessa. Se ele quer transmitir, eu transmito. Eu transmito tudo. Entendeu? Se ele não quiser um vídeo, não transmite. A tendência, né, Satírio? Eu fico muito feliz com isso, porque eu entendo que a tendência é, no futuro, a gente realmente ser um grande grupo, justamente. Um grupão, né, em grupinhos, como Kardec idealizou realmente, justamente. Todo mundo se ajudando, todo mundo trocando, vai ser fantástico. Fantástico. Inclusive, Satírio, eu até preciso depois conversar com você com calma, né? Porque eu sou absolutamente leiga, entendeu? Eu sou BIOS, tá? Bichinho ignorante operando o sistema, tá? Então, é assim, a gente pode agregar, né, a Nelly do Uruguai, entendeu? O grupo da Nelly, ela é presidente... Todo mundo pode ser convidado para participar. Tem o Estevão da Irlanda. Então, né? é só trazer a pessoa e a pessoa vai... A gente está esquematizando tudo junto. Então traga suas ideias, joguem lá no grupo. Eu quero trazer as pessoas. Vamos botar as pessoas lá dentro. Então, inclusive, para esse estudo do Paulo, não sei se... Bom, até posso falar para a Nelly, se ela quiser, depois eu ponho ela a pessoa vai escolher o que ela quer transmitir, o que ela não quer. Se ela achar que é demais, não transmite. Se ela achar que tá bom, que vale a pena, que tem... Se tiver uma pessoa lá que queira assistir e ela queira fazer pelo grupo, ou nenhuma... Vai ficar gravado, não vai ficar gravado no Facebook? Pois é. Um dia alguém entra e descobre lá o conteúdo. Então, de repente, alguém do grupo lá, como é, dos demônios? Irmãos alguém lá né, parceiros do diabo. Estamos transmitindo, nós estamos tentando vender a ideia para eles, mas eles ainda não concordaram. Falou que tem algumas coisas que eles não concordam. Mas com o tempo vocês absolvem. Entendeu? Mas é isso, pessoal. Já passamos do horário muito. Mas me liguem, falem, vamos trocando ideia. Eu estou falando com a Rô, a gente vai tirando as dúvidas. Só aguardem que a gente está reorganizando toda uma área nova, entendeu? Graças a Deus. E os dois lá são muito ocupados, né? Tanto o seu João quanto o Paulo são caras muito ocupados. Mas eles estão bem dispostos a fazer. Eu só estou fingindo que eu faço parte do grupo, entendeu? Para todo mundo achar que eu fiz alguma coisa. Na verdade, foram eles que vão fazer tudo. Eu só vou... Tá certo. Ai, meu Deus. Então...
Terça que vem a gente continua. Continua. Com o inverno. Tá. Eu passei os artigos já lá no grupo, tá, pessoal? Tá lá no nosso grupo. Todo. Para quem quiser ler, tá lá, separadinho. Certo? Tá bom. Boa noite a todos, então. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso. Tchau, Rolinho. Tchau, gente. Boa noite para todos. Um beijo. Tchau,